E acho que eu tô um dia de desencontro, né? De um certo tempo pra cá, né? Ou distonia, alguma coisa que não. Ou assincronia, que tem a palavra conactus, né? Acho que o oposto deve ser desconactus, ou desconectado, né? E aí que a questão do conatus é você tá com aquela resistência para arte. Aí eu tô meio desligado, eu tô me questionando sobre, né? Eu não sei, por coincidência foi lá, né, daquela sensação de alguma coisa tinha saído do meu corpo, no momento que meu irmão faleceu, né? Mas eu não sei, cara, se tem a ver com... Porque pra mim, cara, mostra como uma coisa normal, ele tava bastante, né? Pra mim, não, mas eu não sei, né? É estranho. Parece, eu falei assim, será... Eu tô esperando ver o que vai acontecer, né? Que nós entramos no mês de Netuno, aliás, Urano, né? Que vai de 7 de outubro até o dia 18 de dezembro. Depois entra Netuno, que é o último mês, né? Eu falando do calendário espino, hein? E aí tal, aí o que acontece? Eu tô tendo visões, não tô muito prestando atenção, não tô escrevendo, né? Eu tenho me perguntado assim, mas será que é porque eu não tô escrevendo? Eu tô sem conecto ou desconectado, né? Que também não é uma coisa ruim estar desconectado, né? Que ele fica até mais realista, né, pé no chão. Mas é um certo, eu fico assim meio perdido, não sei, cara. Eu falei assim, mas será que é alguma coisa que eu tenho que criar um coletivo? Né? Criar um coletivo. Aí eu tava vendo, por coincidência, apareceu lá na minha timeline uma live do Vitor por Deus. Achei interessante. Aí fiquei a noite toda assistindo essa live, aí dormi. Aí tinha uma visão, achei que era visão, duas visões. Né? No momento que ele estava lá apresentando, aí tinha uma floresta, que eram umas madeiras queimadas, aí tinha umas correntes puxando para lá. Atrás tinha uma tela virtual, assim. Eu falei assim, mas que obra interessante, alguma coisa. Aí depois eu perguntei para ele, nós conversávamos, né? Eu perguntei para ele assim, mas você está falando, isso é um oráculo, não é? Quer dizer, se for oráculo, não sei qual quarto seria, né? Olha aqui, né? Tá entrando algumas... Esse spam, né? Me atrapalhando aqui. Tá, vou continuar aqui, dá pra me continuar, que eu vou interromper e vou continuar, né? Peraí. Aí do Vitor Poder, deitado, tava dormindo, né? Meio quase dormindo, naquele estado de... Tá vendo o carro me atrapalhar aqui, né? Tô falando que eu desce, né? É o spin D de 10 conactus, né? Tal. E me deu um branco aqui, tá? Aí eu tava assistindo a live do Vitor por Deus, né? Aquele terapeuta do Rio de Janeiro, achei interessante, né? As propostas dele sobre criação do coletivo, várias das pessoas que ele... vamos aprender com... Ele falou pro Rani Haddad, umas pessoas lá, né? Eu pensei assim, engraçado, mas minhas coisas até poderia estar nesse hall aí de tá servindo de tá com conteúdo para as pessoas também. Mas eu falei assim, mas as minhas coisas estão bagunçadas, eu nunca reuni nada. Eu sempre escrevi alguma coisa, assim, pra, né, Bonito Mato Grosso, aí depois eu, né, ficava por aquilo mesmo. Eu falei assim, se eu for fazer um e-book, eu devia ter feito um e-book, mas nunca fiz. Eita, onde estava? E-book, mas nunca fiz. E aí ficou naquela coisa, sabe? Aí um parente meu estava aqui e falou assim, Carlos, cadê suas obras? Aí eu lembrei que eu tinha feito uma obra extensa, pegava meio quarteirão, né? E depois eu falei assim, eu desmanchei, depois fiz outra, eu lembrei que eu tinha desmanchado, fiz uma terceira, desmanchei, porque eu não tenho ambiente, né? Tem mais essa, né? Por que eu não tenho ambiente? Eu tô na casa dos meus pais, tem todas as minhas irmãs, eu tenho outra visão da realidade, de não jogar folha fora, né? Mas aí as pessoas já veem como lixo, que a folha é lixo, que tudo é lixo e tal, não vou falar mais sobre isso, né? Tá.
E aí eu falei assim, eu joguei fora. Eu falei assim, engraçado, dá pra mim ter feito um e-book com essas minhas obras, essa minha história, que eu fiz até um evento, sabe? Mas eu vou me perdendo, nada vai ficando assim, palpável, que possa ser usado por outras pessoas, possa ser lido por outras pessoas, né? Mas meu parente estava escrevendo uma história, assim, um levantamento sobre os parentes dos ancestrais maternos. Aí ele estava contando ontem, mostrando se ele fez um levantamento, uma pesquisa, que vai lá no Brasil Colônia, que era um parente, né, da nossa família, que começou os Barros, né, sobrenome da família Barros, né, que veio lá de Portugal. E aí tem sempre essa história que veio de Portugal, mas esse vieram mesmo, né? E aí, quando o Maranhão era só uma província, Maranhão e Pará, e o governador mandou, que era capitania hereditária, parece, aí mandou colonizar aqui a cidade, aí tem a história dos parentes, assim, meu Deus, isso é uma história que eu não sabia. Aí a gente tem daqui nos ancestrais maternos, que é um santuário religioso, que eu vejo como santuário ecológico. Aliás, eu estou contando essa história para quê? Meu parente perguntou pelas minhas obras, sabe? E eu falei assim, é uma história essa história a história das pessoas, das mentalidades, nessa história que o Marcos, né, Túlio, que ele estava empenhado nessa pesquisa, né? Aí fomos lá em Coco Aparecida, na casa de um parente lá, que tinha uma casa construída em 1930, tá lá todas as gamelas, todos os materiais, assim, mas sem cuidado, assim, sabe? Sem porta, as pessoas quiserem pegar, pegam, né? Móveis, de 1930. Eu falei assim, gente, mas meus ancestrais maternos, né? Porque os paternos, ancestrais paternos, era numa região chamada Bananeira, né? E aí, tô contando isso por causa da história do meu parente cobrou essas questões das minhas obras. Foi várias vezes, falei assim, nossa, mas minhas obras realmente nunca tem nada, sabe? Se a pessoa perguntar o que você já fez na vida, não tem nada palpável, porque vai se perdendo, né? O vento vai levando, né? Vai levando e não fica nada concreto. Eu tenho a ideia só, né? A ideia do mensário, depois do denário, que é uma semana de 10 dias, mas nada vai ficando concreto, não tem um e-book, não tem nada assim. Eu vendo ele no notebook, ele pegou um pendrive, estava lá todos os capítulos sistematizados, assim, olha, eu devia ter feito isso, sabe? Querendo ter imitado, né? E aí o Vitor Podeusonde falou na questão da imitação, né, que é uma palavra que tem a ver com mito, né, da mitologia, que eu lembrei daquela tríade, macaco, mito, mitocôndria. Aí ele falando, eu dormi, eu acordei ele com essas performances, que eram uma floresta, assim, com as correntes, com essas, tipo assim, fosse mourões, que eles colocam os mourões um sobre o outro, vira eram as madeiras queimadas, depois no fundo tinha aquela imagem virtual, né? Eu falei assim, olha, interessante. Eu perguntava para ele, mas isso é um oráculo, né? Aí parece que eles conversavam, não sei como é que é, né? É um oráculo. E aí depois, o que foi mais? Tive outra visão, que eu fazia parte, parece que de aliás, eu estava fazendo um coletivo, alguma coisa relacionada ao teatro. Então eu me perguntei assim, será que eu vou voltar o Conatos, né? Eu tenho que fazer teatro, mas na família impede teatro, né? Tem isso, né? Você não pode fazer teatro se estiver na família. Não pode, você tem que estar só viajando ou desconectar, porque a família, não sei, né? Tem é um quadrado, né? Tá ali, né? Quietinho, tem que ser igual aos outros, né? Você que saiu da régua ali, é uma ovelha desgarrada, né? Como é que é essa sensação de estar se sentindo mais travado? Você consegue descrever como é que tem sido o seu cotidiano? Como é que você tem se sentido afetivamente? Pelo Telegram teria melhor o áudio, né? Aí, eu entendi que você me pergunta como é que eu estou, né? Estou na situação do desconectos, né? Meio assim, né? Eu quero entender, não sei se tem a ver com o mês, né? Porque nesse calendário, cada mês tem uma vibe, né? Nós saímos do mês de Saturno, nós estamos no mês de Urano. Eu não sei, nós estamos vivendo o mês, né? Não sei se tem a ver nesse mês de... né? Eu tenho que pesquisar o que é que talvez esse momento e Urano.
E aí... E aí tá assim, né? Questão do coletivo... Eu falei da questão do vídeo do Vitor por Deus. Eu até bem colocar ele aqui, mas não sei se eu vou achar o link. Deixa eu ver se eu acho o link bem aqui. Então, para registro, para constar, né? Ah, tá. E dentro do... Eu fui ver quem tinha comentado na parte 2 da live do Vitor por Deus. Já tinha uma pessoa de Valores, eu achei tão interessante o trabalho dela, tem no Instagram, sabe? Ela trabalha cinema, teatro, arte. Vou ver se eu coloco bem aqui, porque eu acho importante para inserir aqui também para me entender, né? A questão do coletivo, né? Eu estava me perguntando assim, mas será que é a questão do coletivo, o que tem que fazer para isso? Naquele momento que a gente está meio sem norte, né? Tipo assim, parou. Né? Morreu, faz inventário cultural, começa de novo. Como é que é começar de novo? É como coletivo? Continua como mas inserido no coletivo? Elias Ferreira de Barros. Ele fundou Carolina, o Riachão, e ele estava lá Os primeiros barros. Esse é o primeiro daquela região, porque o livro mostra que só tinha 10 famílias, e uma delas eram os barros, que fizeram a colonização daqui. É um livro enorme assim que eu comprei, veio do Rio de Janeiro. Ah, é? Como é que é? É o quê? Nessa casa? Essas famílias se deslocavam como, será, hein? Não, eles foram Do senhor, pelo Rio. lá em Caxias. Passado. Aqui, ó. Em Caxias, começou por seguinte. O governador do Maranhão Era parte. numa carta que ele fez em 12 de março de 1798, o governador Dom Diogo de Souza, ele queria que as pessoas colonizassem, reunissem pastos bons e fizessem uma colonização até o Rio Tocantins, o sul do Maranhão todo. Aí o que aconteceu? Ele queria pessoas voluntárias para isso aí. Aí eles se juntaram todos, começaram lá em Caxias, mas se juntaram em pastos bons e começaram essa caminhada. Foram 10 famílias. Aqui, ó. E essas famílias, ó, tinham um comando, né? Aqui está falando dos homens, mas tinha mulher também. Manuel José de Sampaio, Manuel Coelho Paredes, Antônio Pimentel, Elias Ferreira de Barros, que é o nosso antepassado, Pedro Gomes de Gouveia, Antônio Francisco dos Reis, Antônio Moreira da Silva, Segismundo Rodrigues Chaves, Alexandre Marinho e Manuel Henrique. Desses 10 pioneiros, são 10 famílias, que vieram para cá, para colonizar o sul. E eles começaram lá em Pastos Bons até chegar lá em Carolina. Esse livro aqui, Os Sertões, é o que eu comprei, né, que tem todas as explicações, fala do Padre Barros também, que essas, aqui, ó, de todos eles, a autora do livro destaca Elias Ferreira de Barros. Olha só o que aconteceu. Ele estava em Caxias e ele havia matado uma pessoa. Aí ele foi para Pastos Bons. E como ele tinha feito muitos serviços para o governador, abriu a primeira estrada que ligou o rio Manuel Alves ao Porto Real, lá em cima. Aí o que aconteceu? Ele foi permitido, o governador permitiu que ele seguisse, apesar de ele ter cometido um crime, ele fez um homicídio. Aí eles vieram sob o comando desse Elias Ferreira de Barros, e ele viajou em 1809. Aí o que aconteceu? Era Brasil colônia ainda. Que eles vieram e colonizaram e começaram a cidade de Riachão. Então Elias Ferreira de Barros, ele é o fundador de Riachão. Recebe o Maranhão da Irmandade com Pará ainda, né? Sim. Aí o que aconteceu? O Estado do Som. O Elias Ferreira de Barros fundou em 1818 o povoado de São Pedro de Alcântara, e depois foi mudado para Carolina, que é Carolina lá na beira do Tocantins. Foi a primeira vez que chegaram na margem do Tocantins pelo lado do Maranhão, porque já tinham chegado outro, mas não conseguia cruzar o rio. Aquele lá, né?
demais. Aí começaram, né, lá em Riachão, voltando para Riachão, 4 fazendas de gado. E o Elias de Barros ajudou os outros, né, em 1810, a fazer as fazendas, porque eram poucas famílias, né, tinha que ajudar um ao outro, e porque eles também casavam entre eles mesmos, o filho deles casava com eles mesmos. Aí aqui fala que o Elias de Barros ajudou o amigo dele, Francisco Pinto de Magalhães, que eram só 10 que vieram, né, 10 homens, e a mulher e os filhos. E aí ele ajudou na questão de fazer a fazenda, mas o outro também ajudou o Elias Ferreira de Barros. Estamos no Riachão, lá em Carolina. Lá na região de Riachão. Eles estão lá ainda. E eles chegaram em Carolina em 1815, 24 de maio de 1815. O Brasil em Carolina foi em 1808, em Riachão foi em 1808. Eles gastaram 7 anos para chegar lá do outro lado, lá e fundar a cidade de Carolina, que na verdade não era Carolina, é São Pedro de Alcântara. Começou em Caxias, né? Para o Elias, começou em Caxias, mas todos se reuniram em Passo dos Fundos. Tá, então começou em Caxias, e realmente lá tinha a dona Maria José, que era irmã da irmã. A Maria José era irmã da Carmina, Era irmã da avó Carmina. Só tinha essa mesmo. Pois é, aí como é que essa história se e aí isso é a história ainda do Riachão, né? Não, isso aí já é mais adiante, isso aí é história lá na frente. Isso não tem nada a ver com isso aqui. O Elias Ferreira de Barros, ele foi o desbravador junto com essas outras famílias e é considerado o fundador da cidade de Riachão e de Carolina, porque ele continuou, mas nesse trajeto de 1808, ele estava em Riachão, até chegar lá na região de Carolina, que é a margem de cá, do Tocantins, foram 7 anos. Nesse período aí, ele teve filhos e foi deixando para trás. Tanto que o filho dele mesmo não dá para saber o nome, mas dá para saber o neto dele, um dos netos, que era o seu Gregório Luiz de Barros. Era igualzinho o nome do padre Gregório, o padre Barros, né? O nome dele era Gregório Luiz de Barros. Mas esse primeiro Gregório nasceu em 1830. O seu Elias, né, Ferreira de Barros, que era o primeiro, nasceu em 1770, ele era o primeiro. Praticamente que o Brasil foi descoberto em 1500, se você pegar esse período, não é muita coisa não. Do ponto de vista histórico, é pouca coisa, né? Existiu aqui um outro... Ele teve de Portugal, né? Eles vieram de Portugal. Existiu aqui, na mesma época, um homem chamado Salomão Barros, mas esse Salomão não era parente do Elias. Por quê? Porque o Elias Ferreira de Barros já era brasileiro e o Salomão era português, mas tinha o mesmo sobrenome. Então existe em Caxias uns Barros que vieram do seu Salomão Barros. Existem dois grupos de Barros. Chico morou lá, né? O grupo do nosso, do Elias Ferreira de Barros, e teve do seu Salomão Barros. Esse nosso parente lá era Caixa, tinha uma indústria de óleo, uma história que o Chico contava, né? Mas isso é muito mais adiante, não tem nada a ver com isso aqui. Tinha aquele governador, né? Mais na frente, né? O Eugênio Barros, né? O primeiro Barros que se fixou no Coco da Aparecida foi Gregório Luiz de Barros, que foi provavelmente o neto do seu Elias Ferreira de Barros. Aí esse que ficou lá no Coco da Aparecida. Chamava Gregório. Não é o Barros. Tinha um padre Gregório também. Isso é mais adiante, isso aí é outra coisa. Você pegando os nomes dos antepassados, né? Porque você incorporava os nomes. Você tem que ver o tempo, senão você está pulando 60 anos aí. O nome do Elias Ferreira. Esse áudio que eu inseri é o meu parente, está aqui, né? Ele é médico, né? É uma pessoa muito ligada à família, tá? Ele pesquisa né? Sobre os ancestrais maternos, né? Que no caso, né? A família Barros. Aí ele foi lá, veio lá de 1700 e pouco, ele achou o documento. Falei assim, gente, mas como é que você conseguiu fazer isso? Sabe? Eu falei assim, eu tava lá rodando lá pelo Coco de Aparecida, que é um bastião, uma área grande, extensa, sabe? Eu tive um sonho de que eu tava rodando pelo mato, tava girando, andando. E aí eu fui falando assim, depois eu vou ver o que tem naquele mato. Aí deparei com o sepultura da minha avó, que ela faleceu, tava lá, o nome dela era Carmina, 1969, que ela faleceu, né? Eu falei assim, eu quero voltar lá ver se eu acho. Talvez acho que o fogo já queimou, porque o fogo tá acabando com tudo. O fogo é a indústria da soja, né? Não tem mais nada, né? Estão destruindo o sítio arqueológico, as histórias, as lembranças, né? Vai esterilizando tudo. Vou ver se eu acho aqui a live do Vida por Deus. Deixa eu ver se eu acho. Interessante essa ascendência familiar também. Me aparece muito quando você está falando o seu próprio desejo de deixar esse registro, de organizar essa obra, né? Talvez seja muito interessante mesmo, de repente tentar criar, mesmo que seja uma ou duas, que sejam perenes, né? Se bem que a característica da efemeridade, do ser efêmero, também é importante. E aí eu achei tão interessante o trabalho dessa artista, né? Eu vi por alto, né? Mas entendi que ela é uma artista que trabalha, né? Eu tenho que ver de novo, né? Olha que trabalho interessante. Eu me lembrei da questão do núcleo, né? Da questão da visão, né? Que eu estava assistindo o Vida por Deus. Aí tive uma visão da questão da floresta lá, com as correntes, a questão real e virtual. Perguntei para eles se era parte de um oráculo, se era carta de um oráculo. E depois a questão de um coletivo. Falei assim,
Tipo assim, eles instalaram um coletivo aqui na minha cidade. Era engraçado essa menina aqui. Aí tá, eu fui ver os comentários da live, tinha 2 comentários, né, que eu coloquei o print aí, né. Aí o segundo comentário, eu remeti para esse link, eu achei tão interessante esse artigo, esse trabalho que ela faz lá em Belo Horizonte, né. E as pessoas vão morrendo, né, pessoas... No dia lá que meu irmão faleceu, eu coloquei para fazer ressuscitar os mortos, ou respirar os mortos, porque eu não falei mortos, né, só pessoas, eram os vivos que estão mortos. Igual meu tio tá bem que é o lado coincidência, né? Ele fica assim, né? Mortificado, né? E a gente, acho que o engraçado ficou nessa frequência aí da mortificação, né? Aí a lua tá bonita ali, ó. Essa tá bonita, essa não... Eu entendi que você falou que como é que estou vivendo afetivamente, mas essa pergunta que você me fez, como é que estou vivendo, eu sempre a questão como é que estou vivendo do ponto de vista dos 3 códigos da vida, né? Estar a sós consigo mesmo, eu não estou inserido no coletivo, viver com outra perspectiva da sexualidade também não estou, cidade interior, né? E a outra é a questão da sociabilidade, da amizade, né? Já é mais presente, né, a questão do coletivo, né, com todas as suas adversidades, diferenças de pensamento e tal, né. Então são os 3 códigos da vida, que foge... Aí quando esses códigos, essas realidades se elas são negadas, entra o estado guernica, né, o ser mortificado. Também não sei se o teatro ressuscitaria as pessoas, ressuscitaria os mortos, faria suspirar os mortos, que é nós, né, que estamos vivos, né? Você fala o fixo e o efêmero, né? A efemeridade me preocupa, a questão da efemeridade, por que me preocupa? Eu me procuro minhas coisas, eu estava pensando assim, olha, eu volto mesmo e deparo com alguma coisa que eu fiz, olha, isso aqui é interessante, mas está se perdendo, eu não tinha que fazer alguma coisa, eu fiz... Naquele período que eu estava fazendo bastante coisa, o ápice foi a questão do meu irmão, né, a morte dele, que eu fiz, no dia que ele faleceu, eu fiz bastante arte, aí deu uma parada assim, tipo assim, sabe? E aí alguma coisa se evaporou no dia da morte dele, e aí eu falei assim, então, e a questão, eu falei assim, então eu volto e eu deparo com alguma coisa que eu fiz naquele momento, eu falei assim, olha, mas e agora, essa coisa que eu fiz, umas coisas baseadas no jogo da amarelinha, eu falei assim, eu tenho que fazer um inventário, mas, aí eu falei assim, mas mexer com uma coisa que eu já fiz é tão chato, aí eu lembrei a questão a dopamina, né, que você não quer fazer tarefas chatas, e que deveria fazer para se equilibrar, né, tipo, seria fazer o chato, seria reconstruir as coisas, fazer um inventário, uma coisa metódica, uma coisa mais cerebral e não apenas viajão, né, disparar na questão visionária, né, fazer uma coisa mais concreta. Eu falei, mas será que eu tenho saco? Aí eu penso no coletivo, devia ter um coletivo, alguém fazer alguma coisa que eu não posso fazer, que eu não dou conta, mas não sei, né. Olha, daqui a pouco tem uma reunião com o coletivo do cinema, né, que eu criei um coletivo aqui do cinema, aí daqui a pouco eu vou reunir porque a gente tem que escolher um filme para a cidade, né? Porque você cria um cinema aqui para a cidade, né? E tem... o nome do filme tá americano. Eu falei com o pessoal hoje, mas a gente tem que exibir filme americano. Você vai, né, entra no ônibus, é filme americano, é de porrada. Eu falei assim, mas é um filme que tem uma mensagem educativa, né, questão, acho que é inadvertidamente o nome do filme para criança, né? É livre, a censura livre, né? Não tem restrição de idade, né? Aí eu falei assim, então o pessoal do futebol, vamos apresentar Boleiros, que é um filme brasileiro, Boleiros, né? São do jovem que quer sair para se apresentar como jogador de futebol e se frustra porque não é aquilo, né, que se depara, né, com sofrimento lá na frente, não é? Aí o pessoal concordou, vamos exibir esse Boleiros também, né? É um coletivo, né? Tem vários problemas essa questão da coletividade, né? A conexão aqui tá tão ruim, eu vejo agora que os áudios foi enviado, né, fez o download, né, baixou os áudios que eu gravei, né, e também já acabou, né, já 6 horas, né, falta 3 minutos, né, porque tem aquela minha proposta de dizer em meia hora, não quero mais do que isso, acho muito cansativo, né, tá bom, mas eu acho que é isso, né. Elaborar
produção, né? Eu tenho, né? Quando eu vejo isso, eu me lembro o que me remete aqui. A eventos, por exemplo, que um evento pode ser um momento para elaborar, né? Dar de presente para alguém, né? Por exemplo, por Mato Grosso, é uma coisa que eu já faço desde a década final da década de 70. São elaborações que você vai fazendo, mas aí as minhas elas vão se perdendo, né? É muito efêmero. Quando eu fiz um repórter lá em Goiânia, fiz uma matéria, que minha arte é tão efêmera quanto um picolé ao sol, né? Vai se derretendo, vai se perdendo, vai se desmanchando, né? Por ali, né? Acho que tem isso também, né? Não sei se devo ficar ruminando isso. Falando em ruminar, tem essa questão de ruminar, né? Do espinho ruminante. Acho que eu tenho isso, sabe? De ruminar algumas coisas, sabe? Que eu tenho que desruminar, sabe? Espindese ruminante, né? Tem isso, né? Eu tô ruminando a questão da lua, que tá tão bonita, né? Deixa eu ver aqui, tirar uma foto da lua. Tudo bem, José. Então podemos ir ficando por aqui hoje. Nos vemos de novo em 5 dias, correto? Então, quarta, quinta, sexta, sábado. Acho que seria no sábado ou no domingo. Me confirma depois, tá? Ruminar cara, em todos os níveis, né? Do escolho da vida, da espiritualidade, da sexualidade, da sociabilidade também, né? Ficar ruminando. Na década de 80, que eu escrevi, eu falei assim, que a minha técnica, eu escrevi por Mato Grosso, eu me elaborava para ele, era uma forma de elaboração da arte, né? Eu falava assim, eu lembro que eu falei sobre fixação de ideia, né? Uma das minhas técnicas uma das minhas formas de elaborar ou de produzir seria através da fixação de ideia, que é uma forma de ruminar, né? Eu quero ver sobre o que é o ruminar, por que a gente rumina algumas questões, algumas coisas que são pequenas, elas se tornam grandes por causa da ruminação, né? Igual o vaca mesmo, que vai mascando aquilo, vai, né, adquirindo volume, que elas passam a noite mascando aquilo, né? Ruminante, né? Os animais ruminantes, né? Talvez, né, pensar sobre isso aí. Minha irmã falou assim, você fica ruminando as coisas, aí termina acontecendo aquilo que você não espera, porque você fica ruminando. O pensamento lá do Tzolk'in também falou, né? Falou assim, olha, tudo que você pensa acontece. Mas é por causa da ruminação, né? Eu acho que é por causa do espinho ruminante, né? Até quero ver que tipo de espinho que é esse, né? Aí, o que seria desruminar? Seria vomitar? Seria, né? Ingerir, depois vomitar, né? Sei lá, né? Me veio à mente agora, né? A questão do ruminante. Eu tô vendo aqui meu áudio que eu acho que eu abusei do né? Acho que é uma forma de ruminação também, né? Dá pra fazer até uma obra de arte, né? Do né. Mas é isso, meu querido. Então tá, boa noite, tudo de bom, abraço.